Olá! O objetivo dessa videoaula é construirmos um applet que nomeei de triângulo isósceles que se encontra disponível na plataforma Moodle. Se você já teve a oportunidade de interagir com esse applet, você deverá ter observado que, à medida que o vértice é reposicionado, ele só consegue ser reposicionado sobre um ponto de cruzamento da malha. E, além disso, à medida em que o triângulo obtido seja um triângulo isósceles, surge um texto como este, dando os parabéns, informando que o triângulo construído é de fato um triângulo isósceles, e a justificativa pela qual o triângulo construído é um triângulo isósceles. Nesse caso em particular, a justificativa é que o lado BC é igual ao lado CA. Muito bem. Então, vamos aprender a construir esse tipo de aplicativo. Bem, com o GeoGebra aberto, vamos inicialmente fechar a janela de álgebra, ocultar os eixos e deixar as linhas de grade só com as linhas principais. Para isso, botão direito do mouse, janela de visualização, aba malha, e aqui eu seleciono malha principal. Fecho essa janela. E além disso, para que os pontos que irei criar só possam ser posicionados sobre o cruzamento das linhas da grade, eu vou ter que modificar o modo de captura de pontos. Para isso eu abro essa opção e escolho fixar a malha. Muito bem, agora vamos criar um polígono, no caso um triângulo. Então aqui, polígono, habilito o polígono e clico em 3 pontos. Muito bem, aqui eu tenho um triângulo, vou habilitar mover. Note que os vértices só podem ser reposicionados sobre pontos da malha, do cruzamento da malha, conforme desejado. Agora vamos colocar esses vértices na cor vermelha. Coloco o cursor sobre um dos vértices, botão direito do mouse e propriedades. Aba cor, vermelho. Só que veja, quando eu faço isso, eu só estou modificando o ponto A, mas eu não quero fazer isso com todos os 3 pontos, então eu já seleciono aqui os 3 pontos de uma vez, clicando aqui em ponto, nessa janela esquerda, e peço que fiquem na cor vermelha, e na aba básico, esse birótulo, nome, e fecho. Além disso, esse triângulo eu vou deixá-lo numa cor de azul mais escura, e para tal eu posiciono o cursor sobre o triângulo, botão direito do mouse, propriedades, na aba cor, eu vou deixar a transparência 50. Fecho essa caixa. Muito bem. Habilita mover. E aqui temos nosso triângulo. Note que se você desejar, você pode, com o botão mover selecionado, reposicionar o rótulo de cada ponto. Muito bem. Agora vamos inserir um texto que vai ser fixo, que é o texto que tem a função de definir a tarefa que o aluno tem a desenvolver. Para isso, nesse penúltimo ícone, você abre aqui esse menuzinho aqui, essa seta vermelha, selecione texto e clique sobre a janela de visualização, com o botão esquerdo do mouse. E aqui vamos inserir o seguinte texto. Reposicione os vértices A, B e C do triângulo. Aí vou dar um Enter, de forma a torná-lo um triângulo isósceles. Dou OK, texto criado. Eu vou só dar um tratamento nesse texto, põe o cursor sobre o texto, botão direito do mouse, propriedades, texto, o tamanho dele vou passar para médio, e a cor eu vou pôr uma cor de fundo, veja aqui, cor de fundo, vou pôr esse verde claro, fecha essa caixa. Muito bem, com o botão mover acionado, eu ponho o cursor sobre o texto e reposiciono onde eu quiser. Eu vou deixá-lo aqui em cima, no canto superior esquerdo. Esse texto vai ficar permanentemente em exibição.
Agora eu vou criar um segundo texto. Habilito o texto, clico aqui na janela de visualização e o texto será: parabéns. O triângulo ABC é isósceles. Dou OK. Vou tratar também esse texto. Coloco o cursor sobre o texto, botão direito do mouse, propriedades. O texto eu vou deixar no tamanho médio também. Na aba cor, eu vou selecionar um amarelo clarinho como cor de fundo. Fecho essa caixa. Mover. E agora põe o cursor sobre o texto e reposiciono onde eu quiser. Vou deixar aqui. Bem, mas esse texto eu quero que ele seja exibido somente quando o triângulo que o aluno for entregar seja de fato isósceles. Para isso, esse texto tem condições de exibição. Vamos ver essas condições. Ponho o cursor sobre o texto, botão direito do mouse e propriedades. Na aba avançado, essa caixa que surge nesta linha aqui que eu vou impor a condição de exibição do texto. Clico sobre essa caixa e agora eu vou colocar o seguinte. Bem, primeiro, eu preciso que o que o aluno vai me entregar seja de fato um triângulo. Então, vou abrir parênteses e aqui vou colocar a condição de distância de triângulo. Qual é a condição de distância de um triângulo? É que a medida de cada lado seja menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. Note nessa caixa que os três lados do triângulo foram criados como segmentos e estão aqui nomeados Azinho, Bzinho e Czinho. Então as condições são que o Azinho seja menor que Bzinho mais Czinho e, quer dizer, também o E eu insiro por aqui. É esse símbolo, o E. O Bzinho tem que ser menor que o Azinho mais Czinho. E, de novo, o Czinho tem que ser menor que o Azinho mais Bzinho. Pronto. Estas são as condições de existência do triângulo. Bem, essa é uma das condições que terá que ser cumprida para que o texto apareça. Além dessas condições, eu preciso ainda impor as condições que caracterizam o triângulo ser isósceles. Bom, então além dessas condições, tem também, portanto, E, vou abrir parênteses, agora vou colocar condição ou condições para que o triângulo seja de fato isósceles. Bem, para que seja isósceles eu tenho que ter ou A igual a B, ou B igual a C, ou A igual a C. Então vamos lá, A igual a B, só que esse igual você insere por aqui, é o igual com essa interrogação em cima. A igual a B, agora é ou. Basta que uma dessas igualdades se cumpra, ou A igual a B, ou o ou é esse conectivo aqui, ó, esse símbolo. Ou A igual a C, ou B igual a C. Muito bem. Condições prontas. Fecha essa caixa. Bem, agora vamos inserir um texto que traz a justificativa pela qual o triângulo construído é de fato isósceles. Para isso vamos inserir três textos. Selecionando aqui texto, clico sobre janela de visualização e vou aqui digitar justificativa, dois pontos, AB, espaço, igual, espaço, ABC, dou OK, um segundo texto, no mesmo formato, justificativa, dois pontos, AB, espaço, igual, espaço, AC, OK, e um terceiro texto, que será justificativa, dois pontos, o que falta, AC igual a BC. Então, OK. Esses três textos eu farei o seguinte, vou
Pôr o cursor sobre um deles, botão direito do mouse, propriedades. São esses três últimos aqui que eu criei. Então, eu vou clicando sobre C3, aperto Shift e agora clico sobre C5. Pronto, esses três textos estão selecionados. Então, tudo que eu fizer agora vai alterar os três textos da mesma forma. Esses textos eu vou, a cor do primeiro plano, eu vou colocá-los nesse tom de azul. E a cor de fundo eu vou colocar nesse amarelinho aqui também. E mais, na aba texto eu vou colocar todos os três textos em negrito. Pronto, vou fechar essa janela. Seleciono mover. Eu estou com os três textos aqui. Bom, esse texto, AB igual a BC, ele só deverá ser exibido se eu estiver diante de um triângulo e o lado AB, cuja medida é Czinho, for igual ao lado BC, cuja medida é Azinho. Então vamos impor condições de exibição para esse texto, que é Azinho igual a Bzinho, além da condição de distância de triângulo. Bem, mas a condição de distância de triângulo nós já fizemos, ela está pronta aqui. Então vamos voltar esse texto, botão direito do mouse, propriedades, na aba avançado. Estas são as condições de existência de um triângulo. Então vou tomar todas elas. Selecionei, Ctrl C, pronto, fecha essa caixa. Já copiei aquela estrutura. Agora vamos inserir para esse texto aqui também. Então, põe o cursor sobre esse texto, propriedades, na aba avançado, eu ponho o cursor aqui, Ctrl V, cola aquela condição, essa é a condição do triângulo existir, o E é essa condição. Qual é a condição? Czinho igual a Azinho. Então, Czinho igual a Azinho. Pronto, vou fechar essa caixa. Que é o caso. Então, eu vou habilitar mover e vou reposicionar esse texto aqui. Agora eu vou fazer o mesmo com esse texto aqui. Esse texto aqui, a condição de exibição dele será botão direito do mouse, propriedades, aba avançado, vou colar, Ctrl V, a condição de ser esse triângulo, e eu preciso aqui que o Czinho seja igual ao Bzinho. Então, Czinho igual a Bzinho. Pronto, fecha essa caixa. Sumiu o texto, claro, porque eu não... Nessa situação em que o triângulo se encontra, o Bzinho não é igual a Czinho. Então, para que isso ocorra, eu posso simplesmente... Pronto, o texto voltou. Eu vou posicioná-lo aqui onde estava o outro. E agora, o AC igual ao BC. Já vou deixar aqui o AC igual a BC. E vou impor condições para esse texto ser exibido. Clico com o botão direito do mouse, propriedades. A condição de exibição do triângulo é a mesma, Ctrl V. E aqui quem é o Bzinho igual a Azinho. Desculpe. Bzinho igual a Azinho. Pronto, fecho essa caixa, botão mover, reposiciono. Muito bem. Os três textos, na verdade, estão sobrepostos. Claro, só um vai, por vez, poderá aparecer. Então, agora, veja. AB é igual a BC. E assim, o nosso aplicativo está pronto. Arquivo. Salvar como. Vou colocar aqui na área de trabalho. E vou chamar de
triângulo, isósceles. Gravo, pronto, o aplicativo pronto.